se você mergulha a 10 metros de profundidade, você sente uma pressão. Se você mergulhar a 20 metros de profundidade, sem equipamentos, você já pode ser esmagado. Tá? Então, a pressão em líquidos aparece ali, que é densidade do fluido, GH, e a pressão total é somada atmosférica. O princípio da Arquimedes, gente, foi o que eu mais vi cair até agora em Enem, questão teórica. A última questão que eu vi do Enem, eles tentavam elevar um submarino do fundo do mar. Por que eu não preciso fazer a mesma força dentro d'água para erguer uma pessoa do que fora d'água? Porque existe uma força vertical para cima chamada empuxo em todos os corpos que estejam totalmente ou parcialmente imersos dentro do fluido. Transmissão de calor, calor é energia em trânsito. Só existe se tiver diferença de temperatura entre dois corpos. 3 processos. Esse aqui, condução precisa de contato. Se não tiver contato, não tem condução. Esse aqui, convecção, só acontece em líquidos e gases. Se não for líquido e não for gás, não é condução. E radiação é por ondas eletromagnéticas. Estou sentindo, não fiquei aqui sob essa lâmpada, porque estou sentindo o calor da lâmpada irradiado. Irradiação, onda de infravermelho. Vocês não veem essas ondas de calor chegando em mim, porque o infravermelho é uma região invisível. Só para exemplificar, a condução de calor tem que ter contato. Ocorre de partícula a partícula, e ali embaixo, talvez a parte mais importante não ocorre no vácuo: condução. Lembrar da convecção, tem que ter essa imagem gravada na mente. Tá? É movimento de fluido. Não ocorre em sólidos, líquido e gás. Irradiação, falei da lâmpada aqui. Parte do calor que está incidindo em mim está sendo refletido. Se não fosse refletido, parte do calor vocês não me enxergariam. Parte do calor está sendo absorvido por mim. Estou sentindo esse calor, essa irradiação. E parte do calor passa sim por mim. Vocês, nesse momento, estão sendo atravessados por N ondas eletromagnéticas. Sombra e eclipse, quando tem sombra? Quando a fonte de luz é menor que o objeto. Vocês talvez estejam vendo aqui no piso só a minha sombra. Essa fonte de luz é menor que o meu corpo. Só existe formação de sombra. Outra imagem, eclipse. Vejam que o eclipse veio mais uma vez em Enem. Esse é o eclipse solar. Eclipsar quer dizer tapar. Se eu estou aqui nessa região da Terra, claro que nessa região aqui, eu vou estar vendo um eclipse. Esse é o eclipse solar. Por quê? Porque o Sol está tapado. A Lua entre o Sol e a Terra. Quem está nessa região bem pequenininha ali vai estar vendo o eclipse total. É uma região de sombra. Quem está nessa região maior aqui, eclipse parcial. Região de penumbra. Eclipse da Lua, obviamente a Lua está eclipsada. Então a Terra está entre o Sol e a Terra. E a câmera escura de orifício é nada mais que a câmera fotográfica que vocês usam, ou o olho humano. O nosso olho é uma câmera escura exatamente como isso. Às vezes as pessoas têm dúvida do que é aquele pontinho preto que temos no olho, que é a íris. Ela abre e fecha. Aquele pontinho preto não é nada. Dentro do nosso corpo não existe luz. O pontinho preto é o diafragma. O pontinho preto é preto porque dentro do nosso corpo é escuro. É uma câmara escura. O pontinho preto seria a entrada aqui, e a imagem para nós, dentro do nosso olho, dentro de qualquer câmera, ela é invertida. Se eu voltasse aqui, a gente podia fazer uma relação de triângulos aqui que a professora Nívia falou antes, que o professor também tinha comentado nos triângulos semelhantes, se tiver que resolver um problema. Reflexão é óbvio. Aqui devia ter uma imagem vermelha, não sei por que não aparece. Aqui tem um raio laser que vem aqui, bate ali e volta. Tá? Imagem no espelho é sempre. Isso aqui, gente, não vão achar que é imagem invertida. Isso não se diz imagem invertida. É imagem reversa. A imagem do espelho ela só é invertida se estiver de cabeça para baixo. Essa aqui é a reversa. Numa linguagem muito simples, ela se chama enantiomorfa. Espelho esférico côncavo, superfície interna refletora, espelho esférico convexo e superfície externa refletora. Tá? A parte de dentro da concha, côncavo. Olha como é que apareceria a imagem do espelho côncavo. Se for um espelho convexo,
Imagem menor, voltei para o espelho côncavo, a imagem está aparecendo de cabeça para baixo, é um caso, claro, quem já estudou ótica. E no espelho esférico convexo, a imagem é sempre menor, olha o tamanho do copo, olha a sua imagem. Não é cobrado normalmente no Enem cálculo desse tipo de questão, é cobrado teoria mesmo, do jeito que está aparecendo ali. A imagem é virtual, quer dizer, está lá dentro, direita, vejam, direita. Esse lado aqui do copo, que é o lado esquerdo do copo, lá dentro ele está aparecendo do lado direito. A imagem do espelho curvo também é reversa, troca o direito pelo esquerdo. O que significa refratar? Refratar é passar por. Se eu estou aqui e essa luz estiver passando pelo meu corpo, por um objeto transparente que aqui estivesse, estaria se refratando. A luz penetra no meu corpo, passa por ela. Não totalmente, é claro, senão não teria sombra ali. Quando passa pelo meu corpo, eu digo que está refratando. Isso é refratar. Passagem com mudança de velocidade. Então ali a menina vê o que está dentro, vê o fundo do frasco, porque a luz está entrando, está saindo do fundo do frasco e indo para o olho dela, ou seja, está se refratando. Não tem como você ir para uma prova de Enem sem saber esse espectro luminoso. Eu sempre peço o pessoal decorar assim, que é V-A-A-V-A-A-V. Coloque V-A-V-A-V-V-A-V e você vai achar uma sequência de 7 cores. Quando der 7 letras, pare. Sempre nessa ordem: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, nível e violeta. Essas são as cores do arco-íris. Esse espectro que a gente enxerga. O infravermelho está aqui, frequência, por isso é infra, porque a frequência é abaixo do vermelho. Ultravioleta está aqui, o UVA e o UVB que queima. Essas pessoas não se cuidarem quando forem ao sol, porque é uma frequência acima do violeta. O ultravioleta não se enxerga, o infravermelho não se enxerga. Se eu for falar de onda, é bom saber de 2 tipos. Uma onda transversal, naquele modelo, veja que a vibração da corda está para cima e para baixo, a propagação está para lá. Isso que diferencia uma onda transversal de uma longitudinal. Onda longitudinal, vejam que vibra para a direita e para a esquerda e se propaga para a direita e para a esquerda. Corrente elétrica, terceiro ano do ensino médio, movimento de cargas elétricas. Dentro de um fio, se eles estiverem se movimentando todos no mesmo sentido, é corrente elétrica. Vejam que os elétrons estão indo para a nossa direita e a corrente elétrica está para a esquerda. A corrente elétrica é contrária ao movimento dos elétrons. Tá? Se eu fosse colocar a questão do Enem, eu ia perguntar só isso. Se eu fosse elaborar a questão do Enem. Potência, tinha falado antes, só que aqui a potência é elétrica. Potência já foi dito antes, que é a grandeza física que dá para realizar o trabalho. Tá? A unidade de potência é o watt, não confundir watt com volt. Volt é DDP, watt é unidade de potência. Trabalho por tempo, tinha sido dito antes, joule por segundo, tá? Oficialmente é em joule, mas eu duvido que eles vão cobrar de vocês alguma coisa em joule. Eles vão cobrar do dia a dia das casas de vocês. No dia a dia a potência é em quilowatt-hora. O que é o quilo? Quilo é um número. Que número é um quilo? 1000. Então 1 kW são 1000 watts. Uma hora 3.600 segundos, não precisa decorar. Porque se você olha para a escrita, quilo 1000 watt hora, quilo 1000 watt vezes uma hora 3.600 segundos, você tem o valor do quilowatt-hora em joule, que é aquele 3,6 claro que você sabe converter para notação científica. Resistor ou resistência elétrica, dá para dizer que é a mesma coisa, a rigor não é exatamente, mas dá para dizer que é a mesma coisa, que tem dentro de uma lâmpada comum. Essa lâmpada que aparece aqui é uma lâmpada com resistor dentro. Aquelas todas que aparecem ali, se for uma lâmpada fluorescente, que não vejo nenhuma aqui, não tem resistor dentro. Tá? Ou então numa torneira no chuveiro elétrico tem um resistor, que é algo que transforma. O que é resistor? Olha lá em cima, converte energia elétrica em térmica. A função é aquecer. A função seria aquecer, mas nesse caso é usado na lâmpada para luz. Por isso que ela está sendo substituída, porque ela aquece muito mais do que ilumina. Para encerrar, alguma coisa em magnetismo, o ímã sempre tem 2 polos, norte e sul, nunca positivo e negativo. Positivo e negativo é para carga elétrica. Ímã é norte e sul. O magnetismo terrestre sabe da geografia que no polo norte é a parte de cima, o polo sul é a parte de baixo. Para a geografia, para a ciência, não é bem assim.
Veja que se eu colocar um ímã aqui, o polo sul fica virado para o norte. Então, no norte, existe um sul magnético. No norte da Terra, existe um sul magnético. No sul da Terra, para a geografia, existe um norte magnético. De novo, se eu fosse fazer uma questão de Enem, eu ia colocar uma questão assim, simples para quem sabe. Tá? Ao redor do ímã é invisível. Se eu solto esse controle, que eu não vou soltar porque não é meu, ele desce em direção à Terra, puxado por quê? Por um campo magnético. Campo magnético terrestre. Campo gravitacional, a gente diz a linguagem do dia a dia. E vocês não estão vendo aqui forças puxando esse controle para baixo, mas elas existem. Ao redor do ímã, a gente não vê as forças que estão saindo do polo norte e entrando no polo sul, mas elas existem. Se eu colocar uma bússola aqui perto, uma bússola é um ímã. Essa bússola sempre vai estar orientada nessa direção. Ou seja, aqui era para estar aparecendo vermelho e azul. Vermelho, o norte, é padrão. Azul, o sul, é padrão. O vermelho sempre está representando uma ponta norte. Veja que o norte é atraído pelo sul. Na natureza ainda é assim. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Na vida que mudou um pouco. Muito obrigado, muito sucesso para todos vocês. Tá?